Maria Fernanda, eu tenho 17 anos, essa é minha irmã. Oi, eu me chamo Ana Luísa e eu tenho 13 anos. Bom, como nós podemos observar bastante na organização das moças, dos jovens no geral, muitas pessoas não têm família na igreja, não compreendem muito bem quando fazem um estudo sozinhos, ou têm dificuldade mesmo de acompanhar o Segue para as aulas. Então a gente teve a ideia de fazer esse projeto para dar uma ajudinha para vocês, compartilhar o nosso também, o nosso estudo, para a gente se fortalecer juntos, ter esse debate, né? E aí a gente pensou que se vocês quiserem complementar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem falar pra gente, pode ser dicas para os próximos vídeos, a gente vai focar bastante no Segue, se esforçar para seguir o mais certinho possível, pra gente crescer junto mesmo, então qualquer coisa deixem aí nos comentários. Bom, para começar a gente queria iniciar com um hino, que a gente acha que tem super a ver com o primeiro tópico desse ano do Segue, que se chama Num Quieto Bosque. A gente vai cantar pra vocês. Inicialmente, ele é um hino da primária, então, mas a gente acha que é super no tema do Segue dessa semana e a gente quis compartilhar com vocês, porque aí a gente já entra no espírito e... Num quieto bosque tudo começou, quando um rapaz com muita fé orou. Então o Pai Jesus Cristo ali muitas verdades revelou. Isso nós nunca vamos esquecer, e o mundo inteiro poderá saber que há um jovem Deus se revelou e o Evangelho restaurou. E desde então somos chamados a compartilhar a cada um sua palavra vamos ensinar e com amor mostrar o que o Senhor nos deu. Como José orou também orei, sinceramente a Deus perguntei, e um testemunho pude receber, sentindo o meu peito arder. Senhor, me ajude a compartilhar e os de humilde coração achar. Um instrumento em suas mãos serei e o Evangelho ensinarei, pois todos nós somos chamados a compartilhar a cada um sua palavra vamos ensinar e com amor mostrar o que o Senhor nos deu. Num quieto bosque tudo começou, o Evangelho Deus nos enviou, testificamos a todos com amor, porque um jovem perguntou, no bosque orou. Bom, eu gosto muito desse hino porque ele descreve como um jovem de 14 anos, Joseph Smith, ele foi ao bosque porque ele estava sentindo muitas dúvidas em qual igreja ele deveria seguir. E ele recebeu a resposta dele. Então, por que um jovem como ele recebeu uma resposta do Senhor, no caso apareceu o Senhor Jesus Cristo em sua frente, e nós, que a gente pode fazer uma oração e a gente pode ter essa convicção de que nós fomos ouvidos e que o Senhor nos ama e Ele vai dar no tempo certo um meio para que o nosso pedido, que se for justo, possa acontecer. Então, ele teve uma visão divina e a gente não precisa ver o Pai Celestial, né, Deus e Jesus Cristo, mas a gente pode saber que eles existem e que eles estão lá para nós.
Bom, lembrando, tá, o hino foi só pra gente entrar no clima, combina bastante com o tema do Vem Segue-me desse ano, desse tópico que a gente vai tratar hoje. Então, assim como a Ana falou, muito legal saber que o Senhor ele nos ouve e pode nos responder, assim como fez com Joseph. Não necessariamente aparecendo pra nós, né? Nunca apareceu assim pra mim, mas tocando o nosso coração, ajudando nossa vida, nos ensinando através do Espírito, colocando pessoas no nosso caminho, nos dando a oportunidade de crescimento e de servir. Então, hoje que são dos dias Do dia 30 de dezembro ao dia 5 de janeiro. Então, a gente vai tratar esse ano, né, nesses tópicos, mas também todos os outros desse ano, doutrina e convênios. Ano passado a gente estudou sobre o livro de Mórmon e foi muito legal. Para quem não é da igreja e caiu aqui de paraquedas, ou para quem é também e não conseguiu estudar, estudem o livro de Mórmon, porque além do Vem Segue também, a gente tem que continuar a leitura do livro de Mórmon. Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente tem que conseguir. Se a gente não conseguiu, tenta amanhã de novo. E se vocês quiserem também, tem vários outros podcasts muito legais que fizeram os estudos do livro de Mórmon durante todo esse ano. Que foi um dos legais que a gente gosta de assistir, a Marta Maria, também tem o do Lucas Guerreiro, né? Acho que é a Videira Verdadeira. Sim. Acompanhem lá também, é muito legal. Acompanhem o perfil do Mais Fé. Lá eles ajudam bastante, tirando dúvidas também. Se tiverem, podem perguntar pra gente também. Sim, toda segunda-feira, se eu não me engano, eles fazem uma caixinha de perguntas com pessoas que seguem eles, que podem fazer qualquer pergunta sobre o Evangelho. Então, e eles respondem, e é muito legal isso, porque eles sabem certinho as escrituras. Isso aí. Mas, ó, pra quem não sabe, doutrina e convênios é literalmente as revelações que o Senhor deu pra esquematizar, não, organizar Sua igreja a novamente na igreja, terra. restaurar a igreja, colocar as coisas do jeito certo. Mas é importante lembrar que muitas coisas precisam ser vistas no contexto daquela época. Tem muitas coisas que pra gente, hoje em dia, a gente fica tipo, mas talvez não funcionasse tanto. Mas naquela época eles tinham várias questões religiosas, várias questões de governo, a cultura era diferente, a consciência era diferente, eles precisavam mudar de lugar de acordo com o clima, de acordo com o... estamos tendo poucas produções de alimento hoje, então a gente vai ter que se mudar. Hoje não, aqui, a gente vai ter que se mudar. Então, Sim. o Senhor, ele dava essas revelações para ajudar eles naquele contexto. Muitas coisas a gente pode trazer para o nosso contexto também, mas as coisas que são mais estranhas pra gente, vale a gente lembrar do contexto. A gente tenta trazer também para os nossos dias. Tipo, algumas situações que ele descreveu em Doutrina e Convênios, a gente pode tentar mudar para os dias mais modernos, porque a gente não pode esquecer que aquele ano que ele estava vivendo era 1820, 1825. E daí adiante. Sim. Então, além disso, também tem os convênios, que é o Senhor restaurando os convênios que já tinham na igreja. Né? Nos dias atuais, por exemplo, a gente pode, né, fazer as ordenanças no templo, né, explicando como o batismo é, essas coisas. Então, ordenanças, tem bastante ordenança lá, por isso que é doutrina e convênios, porque são os convênios que a gente faz também. Então, eu acho muito legal que a gente estudou primeiro o livro de Mórmon e depois doutrina e convênios. Eu tava percebendo isso, e aí eu assisti o vídeo da Marta Maria hoje cedo. E elas falaram exatamente isso, que é muito legal, porque é que nem com os povos antigos. Eles recebiam primeiro as escrituras, né? E depois o Senhor ia dando as revelações para eles. E pra gente isso também acontece, assim como no Vem Segue-me. E pra gente também é muito legal que muitas vezes a gente vai receber revelação pessoal pra gente depois das escrituras, então já fica um adendo. Sim, e em 2020 fez 200 anos da primeira visão de Joseph Smith. E o profeta, o profeta Russell Nelson, junto com o Quórum dos 12 Apóstolos, eles estavam com muitas dúvidas de como que... porque é um evento tão importante para a igreja, que é a restauração dela aqui na Terra depois do período da apostasia. E então, antes de continuar a minha ideia, a Nanda vai explicar pra gente o que é a apostasia. A apostasia é o período que a verdade não estava na Terra. Depois que Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitou e voltou aos céus, e os profetas, né, os seus apóstolos também foram perseguidos e mortos,
tirando os que ficaram aqui, a verdade saiu da terra, as pessoas não tinham a verdade completa. Tinham algumas partes, alguns princípios, eles iam mudando de acordo com o que eles acreditavam, mas não tinha a verdade completa, não tinha o sacerdócio na terra, a autoridade do Senhor. Então, é tão importante a restauração do Evangelho pra gente justamente por isso. Porque agora a gente pode ter a oportunidade de ter o sacerdócio na nossa vida, a gente ter a verdade completa. A gente não precisa procurar e sentir aquele vazio de tipo, nossa, eu não sei, eu não tenho, falta alguma coisa. Porque a gente nem Joseph Smith teve esse sentimento, né? Porque na época dele não tinha. Então a gente pode achar essas coisas no Evangelho, porque ele está completo. Sim. E o profeta, junto com o Quórum dos 12, eles se sentiram muito em dúvida, porque é um impacto assim enorme na história da igreja, a restauração. E eles estavam em dúvida, porque lá em Salt Lake tem muitos monumentos, muitas estátuas, mostrando os pioneiros e todo o processo, né, até chegar ao templo, enfim. E ele estava assim, só que depois de uma revelação que ele teve, de muito pensar, ele percebeu que o que iria mais tocar as pessoas não seria um monumento que ficaria lá. As pessoas, é claro que tipo, iam dar uma importância, mas ele achou melhor que um monumento de palavras. As palavras valem mais do que tudo. Então, ele achou melhor que um monumento de palavras. E aí, eles criaram, em 2020, que se chama A Restauração da Plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, nisso, ele conta um pouco como foi, algumas experiências que ele teve e deixa o testemunho deles. Então, em vez de eles usarem uma estátua para retratar isso, eles usaram um monumento de palavras, um vídeo que alcançaria muito mais pessoas do que estando lá uma estátua parada no Jardim de Salt Lake. Porque ele fala que o que teria mais impacto seria um monumento de palavras e coração, né? Que tocasse as pessoas através de Cristo. Então ele usa até a escritura de Coríntios 3:3, que fala: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Podemos acessar esse monumento de palavras na biblioteca do Evangelho, a gente tem aqui também o livro de Mormon físico, e em várias escrituras a gente pode receber todo esse material e agir. Então é justamente sobre isso que esse monumento de palavras fala. E esse monumento de palavras que o profeta Russell Nelson deu pra gente, ele não fala apenas sobre a primeira visão, mas tudo que Jesus Cristo fez até agora, e desde aquele momento, com Joseph Smith, em 1820, até agora, em 2024. E a restauração do seu evangelho começou com uma pessoa, Joseph Smith, um jovem de 14 anos, daqui a pouco eu chego lá, né? E que fez uma oração, buscou a Deus um conselho. Bom, e sobre isso é muito legal um discurso que tá para estudo dessa semana, que é o do presidente Russell Nelson na Conferência de Abril de 2020, que ele fala sobre a primeira visão e nós temos o privilégio, graças a ela, né, e a partir dela toda a restauração, de termos nossas famílias seladas para a eternidade, que é sobre os convênios, né, que a gente estava falando, a gente tem convênios e todas as coisas que a gente pode fazer, sobre a gente poder ser batizado com a autoridade do Senhor, depois que teve a restauração do sacerdócio, e a gente poder ter a companhia constante do Espírito Santo, depois de termos batizados e confirmados, né, na igreja. E isso é muito legal, porque eu lembro que eu estava muito animada para o meu batismo, quando eu fui me batizar, com 8 anos. E foi muito divertido, porque foi um dos melhores dias da minha vida, se não o melhor, porque você sente uma paz muito grande. E graças a isso, você não precisa sentir o Espírito necessariamente, nossa, muito grandiosamente, mas eu pude sentir em vários momentos tocar meu coração, quando eu precisava de alguma coisa. Eu sentia que o Senhor estava comigo. Quando eu vivia uma experiência muito espiritual, sabe? Eu estava fazendo coisas muito boas, me aperfeiçoando no Evangelho, participando da pessoal, indo para os acampamentos, cantando um hino, fazendo uma oração. Ou às vezes eu tenho uma conversa saudável entre amigos sobre coisas muito legais.
eu podia sentir o Espírito comigo e aquela sensação de tipo, nossa, esse é um momento que vai ficar para sempre. Tem vários momentos, então não necessariamente você vai sentir de uma forma, nossa, muito grande, eu tô ouvindo muito forte. Mas você sentir, né, se sentir tocado quando você sente que deve fazer alguma coisa ou deixar de fazer outra. O Espírito tá tocando seu coração. Sim, e eu ainda não tive a oportunidade de aperfeiçoar porque eu não tinha idade. No próximo eu vou. Mas eu vejo a diferença dos jovens, eles se tornam mais maduros no espírito, tipo assim, na espiritualidade, porque eles chegam renovados, assim. E uma coisa legal que ela falou é que ela sente que o Senhor está com ela. E esse sentimento só é possível quando nós nos batizamos, porque nós recebemos o Espírito Santo. Que ele é como se fosse um amigo invisível que fica do nosso lado e nunca ele nos aconselha a tomarmos escolhas boas. Ele também, quando o nosso ente querido ou algum que nos conhecemos morre, ele nunca nos deixará assim como sono. Vai sempre nos ajudar. Então, analisando esse monumento de palavras, a gente pode ver que o Senhor ele ama todos os seus filhos, de todas as nações, independente das diferenças que a gente pode pensar que tem, porque somos mais parecidos do que diferentes. Sim. Se a gente reparar, todo mundo comete erros e todo mundo... Todos somos filhos de Deus. Então ele ama todos os filhos, independente de quem sejam. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador, e isso fica muito enfatizado nesse monumento. Sim. Então, no primeiro parágrafo diz assim: solenemente proclamamos que Deus ama seus filhos de todas as nações do mundo. O Pai Celestial, ele nos ama tanto que ele mandou seu Filho Jesus Cristo para vir aqui na Terra, passar por todas as dores e aflições, angústias, e poder ter a sensação, né, a ideia de como é um ser humano que passa por muitos problemas. Ele morreu por nós, sabe, expiou pelos nossos pecados, suou sangue pelos nossos pecados e ressuscitou, para que nós possamos ter a oportunidade de nos arrepender, melhorarmos a cada dia e voltarmos à presença do nosso Pai Celestial um dia. Isso que a Ananda falou é sobre um estudo que nós fizemos sobre a proclamação, né, dos 200 anos da restauração. Então a gente pegou os tópicos, as partes mais interessantes, não interessantes, mas a gente resumiu, a gente estudou e a gente trouxe para vocês porque a gente achou que seria legal. Aí a gente fez uma breve listinha, lendo essa proclamação, de o porquê, como que eu posso dizer isso? Se o Senhor não nos amasse, Ele não teria nos dado tais coisas. Sim. Pra a gente perceber o quanto Ele nos ama, independentemente de onde nós nascemos. Então a gente vai dar uma lidinha pra vocês de como foi esse resultado dessa lista, porque são muitas coisas, mas a gente vai falar só algumas. Sim. Se Deus não nos amasse, Ele não teria respondido a oração de Joseph Smith sobre qual igreja ele deveria se afiliar e se existia alguma. E levando para a atualidade, Ele não responderia nossas orações. Se Ele não nos amasse, Ele não teria restaurado o sacerdócio na face da terra, não teria instruído Joseph Smith sobre como ele deveria agir em relação à igreja. Se o Pai Celestial não nos amasse, Ele não teria dado a oportunidade de nós termos a nossa família para sempre, por toda a eternidade. Se Ele não nos amasse, Ele não teria dado nossos dons e talentos individuais, diferentes e as formas, né, de desenvolvimento diferentes. Então, Ele não teria nos dado tanto dons espirituais como outros tipos de dons, tipo cantar, desenhar, coisas que a gente gosta bastante. Sim. E um exemplo vívido desse dom é o de Joseph Smith, porque quem lê o livro Santos e ou os filmes que tem sobre a história dele, mostra Os da igreja? Eu tenho os filmes daí. Que mostra que Joseph Smith não era um homem que sabia ler e escrever. E ele conseguiu ler o grego, eu acho, que era onde as placas estavam. Egípcio reformado. Isso. E ele sabia, mas ele sabia muito precariamente, eles não tinham os mesmos, como eu posso dizer, as mesmas oportunidades que a gente tem hoje em dia. Então, realmente é um dom divino poder traduzir uma coisa que ninguém... Nossa, eu não sei nem inglês direito, vou traduzir. Egípcio reformado, né? Então. Se ele não nos amasse, ele não teria mandado profetas para ser seu porta-voz na terra hoje em dia,
para nos mostrar como devemos agir, dando as instruções dadas por Ele, pelo Pai Celestial, sobre como nos agir e sermos felizes para sempre. Se Ele não nos amasse, Ele não teria nos dado o planeta Terra e todas as coisas boas que nele há, porque Ele nos deu tantas oportunidades, né, de a gente estar aqui, de ter várias coisas. Óbvio que existem coisas ruins, que o ser humano, inclusive, faz umas coisas não muito boas com o planeta, mas Ele nos deu tudo que era necessário para que a gente pudesse ficar bem. E se Ele não nos amasse, Ele não teria nos dado as escrituras, o livro de Mórmon, a Bíblia, o Doutrina e Convênios, os manuais, para a gente poder estudar, buscar revelação, sabe, encontrar respostas. A gente não teria nada disso. Se Deus não nos amasse, Ele não teria revelado a Joseph Smith a ter missionários na igreja. O primeiro missionário da igreja foi Samuel Smith, o irmão caçula de Joseph. E os missionários, eles são seus representantes, levando a verdade ao mundo e ensinando o amor de Deus por todos os seus filhos. Inclusive, esse podcast foi uma ideia também, porque eu estou me preparando para a promoção. Eu tenho 17 anos, eu pretendo ser uma missionária. E é muito legal, porque a gente pega, né, nas conferências falando, olha, tem crescido muito a igreja, a gente não tem nem ideia, né? Mas tem muitas missões já, eu fui dar uma olhada, muita coisa. É isso aqui, né? Sim, tem muitos países. Tem missões em 158 países, Mais ou menos, se eu não me engano. 3 estados são independentes, né, como Hong Kong, Macau e Taiwan. Tem nos continentes da América do Norte, América Central, América do Sul, África, Oceania, Ásia, Europa. E, nossa, é muita Os 3 países do mundo que tem mais membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são, em primeiro lugar, Estados Unidos, segundo México, segundo terceiro Brasil. nosso querido Brasil! Então, só cresce a cada dia, e isso só mostra sobre, nossa, o quanto o evangelho é maravilhoso. Porque no início de tudo, se você pegar pra ler, tipo, cabiam umas pessoas num cômodo só. E agora nunca Uma casa de madeira. Nunca ia caber numa cidade, não ia caber. A nossa sede, né, da nossa igreja é enorme. E, tipo, a gente, quando tem reunião da estaca, assim, conferência de estaca, a gente vê que é tão pequeno porque fica tão cheio. E o bom é que os missionários, eles estão lá por amor a Deus e as pessoas, porque eles querem trazer a verdade ao mundo e querem mostrar que tem um Deus que zela por todos nós. Eles não recebem dinheiro, então tudo que eles fazem é voluntário, só mesmo para ajudar as outras pessoas. Sim. Isso é muito legal, né? Então agora a gente vai falar sobre o discurso do Elder Garrett W. Gong, do Quórum dos Apóstolos. Foi em outubro de 2020, que também tá pra gente ler. A Ana vai falar um pouco sobre as coisas que ela gostou desse discurso, né? Sim. Então, E o tema do discurso é de todas as nações, tribos e línguas. Podemos nos tornar, a nosso modo, parte do cumprimento das profecias e promessas do Senhor, parte do Evangelho que abençoa o mundo. A gente consegue ver isso porque antigamente os profetas nas escrituras mostravam esse anseio, essa ansiedade mesmo do nosso tempo, porque é um tempo onde todas as profecias do Senhor estão sendo realizadas. Então eles queriam estar aqui para ver, né? Ele pôde ter esse sentimento, ele teve uma revelação de como seriam nossos dias e a importância dos escritos que ele estava fazendo, que é o livro de Mórmon. E isso é muito legal, porque a coligação de Israel ainda está acontecendo e nós somos participantes dela. A gente precisa estar acordado e participar. A oportunidade de servir, ela não ajuda só outras pessoas ou a sociedade no geral. Ela nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores. A gente se refina quando a gente ajuda as pessoas, serve na igreja, busca brilhar nossos talentos, faz. E, se eu não me engano, tem até uma pesquisa, eu não lembro agora, mas eu ouvi dizer que tem uma pesquisa que fala que quando você ajuda os outros, você se torna uma pessoa mais feliz, porque você ativa uma parte do seu cérebro. E é verdade. Foi de Harvard. Porque é verdade, você, mesmo que eu não lembro agora, mas eu sinto isso na minha vida, que quando eu sirvo, às vezes eu posso estar até mal. Normalmente você não serve em momentos confortáveis. Você serve em momentos inoportunos. Mas quando eu sirvo, eu sinto que resolve.
muitas vezes os meus problemas ou a minha tristeza some e eu me sinto muito melhor. Sim, quando servimos, a gente ajuda o próximo com qualquer coisa. Ela precisa de um copo de água, então eu vou ajudar ela com esse copo de água. Mas a gente não tá ajudando ela, mas as bênçãos que a gente traz na vida dela, de trazer um copo de água, de fazer qualquer outra coisa, nós recebemos também as bênçãos por estar ajudando. E a gente que recebe ajuda no final. Agora a Ana vai falar um pouco sobre o discurso do Elder Garrett W. Gong do Fórum dos 12, de outubro de 2020. Sim. E ele fala que podemos nos tornar, a nosso modo, parte do cumprimento das profecias e promessas do Senhor, parte do Evangelho que abençoa o mundo. E os profetas de antigamente, eles ansiavam muito para os nossos dias, porque é o cumprimento de todas as profecias. Nefe teve o privilégio de ver que os escritos que eles fizeram, que ele fez, né, que ele que começou, estava abençoando pessoas do mundo todo. Agora, ele viu os nossos dias, ele teve essa oportunidade. E como a gente viu na nossa listinha, né, de se o Senhor não nos amasse, não teríamos, a gente percebe o quanto o Senhor nos ama através da restauração do Evangelho dele. E tem um trecho muito importante desse discurso que fala assim: na verdade, para aqueles que têm um coração cheio de fé e olhos para ver, as ternas misericórdias do Senhor se manifestam em meio às dificuldades da vida. As dificuldades e o sacrifício, enfrentados com fé, trazem bênçãos dos céus. A gente pode perder algumas coisas enquanto seres humanos, mortais. Mas se a gente esperar por algum tempo, a gente, no final, vai encontrar aquilo que é mais importante. Que é essa promessa que o Pai Celestial nos fez. Bom, e como a gente pode ver, a restauração começou com uma pergunta. Joseph Smith, ele perguntou ao Senhor a que igreja devia se filiar, porque ele tinha essa dúvida em seu coração, e ele leu a escritura em Tiago 1,5, que diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Então ele seguiu esse conselho e foi ao bosque orar e perguntar ao Senhor de coração aberto. Ele tinha várias dificuldades, vários problemas, mas ele abriu esse espaço para o Senhor, para abrir seu coração. E o Senhor utilizou dele como um instrumento para restaurar seu evangelho e abençoar a vida de milhares de pessoas, para que a gente possa retornar na presença dele. E isso é muito legal porque eu pude aprender bastante com a oração. Eu sei que eu tenho 17 anos, mas eu já pude ver vários milagres do Senhor na minha vida através da oração, de eu estar muito doente, literalmente quase morrendo, não tinha muito o que fazer mais. E o Senhor, ele respondeu todas as orações e as bênçãos do sacerdócio que eu recebi. As pessoas orando por mim, as respostas chegaram. Teve também orações de coisas mais práticas, tipo, eu precisava de uma coisa para usar específica. E eu olhei e o Senhor me respondeu. As orações demoram dias, semanas, anos, minutos, ou às vezes só segundos. Tem coisas que a gente ora por vários anos e depois de um tempo acontece. Então é muito legal a gente ter esse tempo de orar, de sentar e ter essa conversa com o Senhor e abrir nosso coração, sermos honestos, olha meu Pai, e falarmos o que a gente sente, porque Ele é nosso Pai, Ele se preocupa com a gente, às vezes Ele só está esperando. Ele conhece também. Às vezes Ele só está esperando a gente pedir. Sim, e isso que a Nana falou, eu achei muito no tema, muito no assunto, o que o Elder Gong falou, que foi que por meio de coisas pequenas e simples, das quais cada um de nós está convidado a participar, as grandes se realizam. Então, uma coisa tão pequena como a oração que Joseph Smith fez, uma coisa grande se realizou. Ele recebeu a instrução, ele viu o Pai Celestial, Jesus Cristo, na frente dele, e ele foi e restaurou a igreja. Então, uma coisa grande se realizou. Um exemplo, e a Nana falou que é dos exemplos dela, que é a oração que foi respondida. Uma dica também para vocês, né? Porque nós jovens, nós sentimos muita insegurança com as provas que temos na escola. E é muito difícil, a gente tem que estudar por muito tempo. E eu estudo, mas na hora de fazer a prova, eu sempre faço uma oração antes, pedindo para que o Pai Celestial ele possa me abençoar, para que tudo que eu estudei possa vir na minha cabeça e eu consiga fazer uma boa prova. E se eu fizer a minha parte, se eu estudei, o Senhor não vai faltar comigo, porque eu faço o possível. E o Pai Celestial, ele faz o impossível. Sim. Então, dentro desse tópico, a gente vai falar um pouco também sobre buscar respostas.
Porque a gente pode pensar, nossa, Jesus simplesmente foi lá, fez a oração, recebeu o Senhor, Jesus Cristo, recebeu as respostas e só. Mas não, ele buscou respostas para suas perguntas a vida inteira. É normal ter perguntas, é normal ter dúvidas. O que te impede mesmo de crescer espiritualmente, pode ser perigoso, é deixar que essas dúvidas se sobreponham ao que você já sabe. Quando você tem uma dúvida, você deve, primeiro, buscar em fontes divinamente atribuídas e, segundo, se manter firme no que você já sabe. Não deixar que você já sabe seja questionado, porque você já sabe aquilo. Você já recebeu um testemunho daquilo. Então, buscar nas fontes divinamente atribuídas vai te ajudar a somar ao que você já sabe. Não deixar que essa dúvida atrapalhe o crescimento que você já tem. E o Edward Dorff, ele falou, e pode ser encontrado no dia 1º de novembro de 2009 no Church News. E ele falou que alguns podem se sentir envergonhados ou indignos por terem dúvidas a respeito do Evangelho, e que não é pra gente se sentir assim, que fazer perguntas não é um sinal de fraqueza, e sim um precursor de crescimento, que quer dizer que não é porque nós temos dúvidas que somos mais fracos ou somos menos inteligentes do que os outros, Muito mas pelo contrário. que somos muito inteligentes por perguntar quando temos dúvidas. E buscarmos as respostas a partir disso. Se a gente não tivesse dúvida nenhuma, né? Ficasse só, não, é só isso mesmo e acabou. A gente nunca ia ter crescimento, nunca ia descobrir nada, nunca ia sentir nada. Na história da humanidade, você não ia fazer mais nada. A luz foi descoberta por alguém, um avião, por exemplo. Que as pessoas tinham dúvidas de como as coisas funcionavam, foram estudando, e a ciência se baseia muito nisso, né? De criar hipóteses, de estudar. Então, ter dúvidas não é um problema. Você só tem que saber como lidar com elas, que é procurando fontes distribuídas, né, que é oração, escritura, conselho de líderes, jejum, palavras dos profetas, discursos, manuais da igreja, regras de fé, coisas assim. E você também focar no que você já sabe, porque você já tem certeza de ter um testemunho. Porque aí é sucesso. Mesmo que a resposta não venha agora, porque nem tudo a gente vai saber nessa vida, vai vir algum dia. E o importante é seguir em frente, ter coragem e seguir em frente. Sim. A gente foi além. No Veio Segue não tá sugerindo esse discurso que nós pegamos, mas a gente viu que tem um significado que tá discurso junto, assim. muito legal. Sim, que é da irmã Tracy, Y. Browning, que é a segunda conselheira na presidência geral da primária. Desculpa, a gente não sabe falar inglês. Sim, gente, perdão. Calma, não somos bilíngues. Que a Nanda vai falar o que ela nos ensina. Então, eu fiz umas coisinhas aqui, tipo, o que ela nos ensina, tá? Vou abrir aqui. Ela nos ensina que nossas dúvidas sinceras sobre o Evangelho podem proporcionar ao Pai Celestial e Jesus Cristo oportunidades para nos ajudar a crescer. Fazer perguntas e buscar um propósito é uma parte natural e normal de nossa experiência pessoal na mortalidade. Às vezes, o fato de não termos prontamente uma resposta completa pode nos levar ao limite de nossa compreensão, e essas limitações podem parecer frustrantes ou desoladoras. É maravilhoso que o plano de felicidade do Pai Celestial para todos visa nos ajudar a progredir, apesar de nossas limitações, e alcançar o que não podemos realizar sozinhos, com o ênfase de que não temos um conhecimento completo de todas as coisas. Então, não tem problema ter dúvidas, ninguém tem conhecimento, né, completo de tudo. O importante é seguir em frente, progredir e utilizar isso como oportunidade de crescimento. Que é o plano que o Pai Celestial tem para nós, o plano de felicidade. Tem uma coisa que a minha mãe sempre fala, que é muito legal, e eu também ouvi bastante no seminário depois, que é, se você quer ter testemunho sobre uma coisa, aplica ela primeiro. Que é, eu quero ter um testemunho mais forte da oração. Ora. Eu quero ter um testemunho maior ou saber mais da importância do dízimo. Tenho dúvidas sobre o dízimo. Paga o dízimo. Sim, mas eu quero. Isso nos ajuda a termos o testemunho, a sabermos por nós mesmos. Cara, teve muitas vezes que eu paguei dízimo, a gente pagou dízimo aqui em casa, e quando a gente precisou, o Senhor estava lá. E não quer dizer, tipo, nunca vai faltar. É uma promessa de Mas a dízimo gente também. vai sempre ter o Senhor com a gente. Então, tipo, sempre que a gente precisava, o Senhor estava lá. Óbvio que a gente passa por dificuldades para aprender, porque justamente a gente está fazendo as coisas certas, a gente vai ser testado. Se você precisa ter uma fé para testar em você. Então. Se você está fazendo coisa errada, aí já foi. Você precisa ter uma fé para ser testado. Então, mas mesmo assim, é uma promessa de que o Senhor ele vai ser fiel com você. E ele é mesmo.
E, tipo, é assim com todos os mandamentos. Se você quer ter um testemunho, aplica. Isso vai te ajudar bastante. A gente não é perfeito, a gente tá fazendo isso até hoje. Sim. Mas realmente dá uma grande diferença, é uma coisa muito legal, fica a dica. O presidente Russell Nelson, ele ensinou que devemos ter um desejo profundo e pedir com um coração sincero e real intenção, tendo fé em Jesus Cristo, que nesse real intenção significa que temos que seguir a instrução divina que nos será dada. No sentido de estarmos realmente dispostos. Porque às vezes o Senhor ele fala alguma coisa Que não é do nosso agrado. mas eu não gostei. Eu queria fazer outra coisa. Não. Mas realmente, quem tem a intenção de fazer aquilo, o Senhor ele pediu pra você fazer aquilo, faz. Realmente vai ajudar. Sim. E o profeta não, o Elder Dieter Fultdorf falou que a maneira, que é o nosso apóstolo, que ele falou que a maneira pela qual Deus, o Pai e seu Filho nos transmitem sua sabedoria prioriza o poder do Espírito Santo como nosso guia pessoal ao centralizarmos Jesus Cristo em nossa vida e em nossa busca fervorosa por suas respostas e seu significado. E ele nos convida, né, Jesus Cristo, Pai Celestial e do Espírito Santo, a descobrir a verdade por meio do tempo dedicado a gente estudar as Escrituras, a ler discursos, né? Da Lia Roman também é muito legal a gente ver, porque se a gente vai fazer essas coisas, nós conseguimos nossas respostas. E ele também nos pede para que nós reservemos um tempo na casa do Senhor, que é o templo. E se nós nos ajoelharmos em oração, teremos acesso às informações vindas do céu. Sim. A promessa de Jesus Cristo aos que ouviram presencialmente seu sermão da montanha é verdadeira também para nós nos últimos dias. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Nosso Salvador assegura que vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. E ele deixa claro que o método do Senhor é linha sobre linha, preceito sobre preceito. E fala também que talvez seja requerido que esperemos um pouco no Senhor, no espaço entre nossa linha atual de entendimento e a próxima que está por vir. Esse espaço sagrado pode ser o lugar no qual ocorrerá nosso maior aprendizado espiritual, o lugar em que suportaremos com paciência nossa busca sincera e renovaremos nossas forças para continuar a cumprir as promessas sagradas que fizemos a Deus por meio do convênio. E a gente vê isso nas escrituras, né? Aquela moça que tinha fluxo de sangue, ela esperou anos pela cura. 15 anos, eu acho. 15 anos? Por aí. Não lembro certo. Mas ela esperou por muito tempo. E ela gastou todo o seu dinheiro atrás de médicos fazendo. E ela clamava. Ela tinha certeza Sim. que ia ser curada. Então, às vezes a gente espera. Só de fazer isso aqui, ó, em Jesus Cristo, ó, acabou. A gente teve uma situação bem parecida aqui em casa, de que a gente queria muito que o nosso pai passasse por uma cirurgia que ele precisava. E quando a gente chorou por anos. Foi tipo uns 5 anos, gente. Foi muito. Por aí. Mas a gente chorava porque a gente tinha fé de que ia acontecer. E apesar de tudo, a gente não tinha como, mas o Senhor, ele conseguiu fazer com que isso acontecesse na nossa vida. No tempo certo, com as pessoas E da certas. uma maneira muito melhor que a gente esperava, vamos ser honestos. Então, ó, a gente pode aprender que se a gente tá num momento, talvez não seja uma coisa tão boa assim pra gente. Não venha uma coisa tão boa. Se a gente esperar um pouquinho assim, pode vir uma coisa muito melhor, gente. Muito melhor. Bom, ser fiel ao conhecimento espiritual que a gente já possui. Porque nesse discurso que a gente leu da irmã, ela cita como esse processo de descobrir suas respostas pode, sem dúvida, fazer com que ela usasse o espaço das linhas de entendimento dela a praticar obediência e ser fiel ao conhecimento espiritual que ela já possuía. E é justamente o que a gente falou, de você se manter naquela certeza que você já tem. Porque é muito fácil ser obediente quando você sabe o porquê e concorda. Mas quando você obedece, mesmo sem saber o porquê ou não sendo muito confortável para você, o Senhor vai ver que você realmente está se esforçando. E a obediência nos protege de muitas coisas. Então, a gente buscou
um tópico sobre a restauração, né? A gente buscou sobre as características da Igreja de Jesus Cristo, da Igreja do Senhor. Mas antes disso, ou durante isso, a Ana vai falar essas características que ela adorou fazer esse estudo, ela achou muito curioso, então pode dar as características pra gente. E eu vou ler as escrituras das características. Então, eu no caso, eu estava responsável por isso, e em várias escrituras que o Vincenzo deu pra gente conseguir ver essas características da Igreja do Senhor. Eu vou ler as escrituras, ela vai debater a respeito sobre. Sim, Quer começar falando alguma coisa antes? Sim, que isso aqui é uma coisa que eu acredito ser muito verdade. Porque o Evangelho, as coisas do Senhor são perfeitos. Mas as pessoas que estão... Mas a igreja não é só composta pelo Evangelho, e sim por pessoas. E as pessoas são falhas, as pessoas cometem erros. Estão aqui também para aprender. Eu estou aqui para aprender, a Nanda está aqui para aprender. Então, a igreja, ela é perfeita. O Evangelho, ele é perfeito. Mas as pessoas não são. E aí, eu aprendi isso, que as pessoas que estão na igreja, que estão seguindo o Evangelho, elas estão em busca da perfeição. Então, a igreja... São pessoas falhas. São pessoas falhas. Então, as pessoas... Então, resumindo tudo que eu falei, o Evangelho, ele é perfeito, as pessoas não são. E que a igreja não é composta só pelo Evangelho, senão não seria uma igreja, né? Precisa das pessoas. Então, as pessoas que estão na igreja estão em busca da perfeição. A igreja é um hospital. A gente vai porque a gente está doente, espiritualmente, precisa melhorar. Então agora eu vou começar lendo e ela vai debater a respeito com vocês. A escritura em si era vários versículos. Eu vou ler quais são. Aí a gente escolheu Mateus 16, 15 ao 19. Mas a gente vai ler só alguns que são as características. Tá, só os que têm as características, não é completo, o de 15 ao 19. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse discurso, nesse versículo, nós podemos ver uma característica da igreja, que é um jogo de palavras. Essa parte do nome Pedro, que quer dizer em grego Petros, que quer dizer pequena rocha, e em grego Petra significa leito de rocha firme. Então, de acordo com o guia das escrituras, nós podemos ver que a palavra Pedro quer dizer pedra, que pedra é uma coisa que é um derivado da rocha, né? Um pedacinho da rocha. E na rocha nós podemos ver que fala que em várias escrituras, que em 2 Nef 28 fala que o que está edificado sobre a rocha recebe a verdade como júbilo. Então nós podemos ver que fala que a igreja dele vai ser um alicerce, uma rocha firme. Que nem está acontecendo no templo de Salt Lake, né? Que estão restaurando o alicerce, arrumando o alicerce para ser mais firme possível. Sim. E também que os judeus eles rejeitaram uma pedra, que era o Cristo, e sobre a qual poderiam edificar, sobre a rocha do nosso Redentor, que devemos construir o nosso alicerce. Tudo isso são escrituras que a gente pegou que não necessariamente está no Ministério. Livro de Mormon e Bíblia. Sim, ele é a rocha cuja obra é perfeita. Eu te darei e outra coisa do versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, mostra que nossa igreja tem as chaves do reino dos céus, que é a chave do sacerdócio. Que são as chaves que ligam o que está no céu à terra e o que está na terra ao céu. Então, isso é muito legal, porque até nas escrituras está falando a respeito disso. Agora eu vou ler Marcos 16, alguns versículos, tá? E diz-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, que fala sobre os missionários da igreja. Sim. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, que são os dons que o Senhor nos deu. E esses dons a gente pode ver nos missionários. Na nossa aula temos missionários americanos, então eles falam inglês. E a gente consegue ver a evolução deles. Já veio vários. Tem missionários de todo mundo, tem os que a gente viu no CTM, que fica em São Paulo, eles têm uma página no Instagram. E eles postaram uma família que o jovem ele iria para o Japão.
E ele teve que ficar 9 meses no CTM, 9 meses não, 9 semanas no CTM para aprender um pouquinho assim, só para ele conseguir se virar do japonês lá com as pessoas, ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, gente, é muito dom de línguas isso, porque o Japão, o japonês em si é uma das línguas mais difíceis, porque tem os caracteres, enfim. Uma coisa muito legal, eu também lembrei do filme O Outro Lado do Céu, que é uma história real, né? Baseada numa história real, tem um e o dois, pelo menos até onde eu sei, tem um e o dois. Sim. E no 1, o Elder Grover, ele tá lá, né, em Tonga. Sim. Tonga? É em Samoa. Samoa. Ele tem Samoa. E ele não sabe falar a língua deles, ele já tá desesperado, que ele não sabe. Aí tem uma cena muito forte, que ele tá literalmente no meio de um banco de areia, assim, no meio de uma tempestade. E ele continua lendo o livro de Mormon em inglês e na língua falada em Tonga, um do lado do outro, assim, orando e lendo, orando e lendo. E quando ele vê, ele tá falando. Sim, isso é muito forte e é uma história verídica. E às vezes não precisa ser necessariamente que nem o dele, né? Tipo assim, aprendi, mesmo com o meu esforço, aprendi rápido. Mas às vezes você aprende em semanas ou em meses, mas com uma facilidade que só o Senhor pode te dar. Óbvio, cada um tem seu tempo de aprendizado, mas eu achei isso muito legal. E eu já vi acontecer de pessoas que não sabiam aprenderem com muito mais facilidade, porque estava pregando o Evangelho. Isso é muito lindo. E o Senhor deu uma diversidade para ele, porque os ratos, eles machucaram ele, porque tem um negócio da ilha, né? E aí, nesse momento, ele continuou e Deus, ele provou a fé dele, então ele pôde ver a cura. É muito legal. Agora eu vou ler: pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. A gente consegue ver uma característica da Igreja do Senhor, O sacerdócio, que é o poder dado aos homens para atuar em nome dele, de Deus. Agora Lucas 6, alguns versículos também. E aconteceu que naquele dia subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Nós somos ensinados na igreja a fazer oração, mas é uma forma de nos comunicarmos com o nosso Pai Celestial. Sim. E o próximo versículo? E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também nomeou apóstolos, a saber. Sim, e hoje em dia nós também temos os 12 apóstolos, que são os escolhidos. Então, para representar o Senhor na terra, né? Falar com autoridade para toda a igreja. Sim, nós podemos ver o Geoffrey Holland, o Ulisses Soares, que é um brasileiro, gente. E a oração é uma coisa muito importante, porque, gente, tudo começou com uma oração e isso eu fico fascinada. Um jovem, né? Agora, Atos 4. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendendo-as traziam o valor do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Eles estavam... Aqui fala bastante sobre dízimo e as ofertas. Eu não lembro se eles viviam a lei da consagração ou não. Hoje em dia, na nossa realidade, é muito difícil ver a lei da consagração. Eles viviam sim, que tipo assim, se eles tinham... Tudo era de todos, não era? Não, que era tipo... repartido de acordo com a necessidade de cada um. Mas a gente tem os dízimos e as ofertas, porque a lei da consagração ainda é um pouco difícil na nossa realidade, né? Uhum. Nossa, é muito complicado, porque, nossa, muito difícil viver. Então, a gente tá falando sobre os dízimos e as ofertas que a gente tem. E realmente ajuda as pessoas. Sim, tanto que aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, o nosso dízimo foi utilizado também para ajudar aquelas vítimas. Sim, e a gente sabe, ajuda pessoas perto da gente, longe da gente, seja da igreja, não sendo. Então eu acho isso muito legal. A gente também tem o Projeto Mãos que ajudam, então a igreja vai lá e ajuda as pessoas. É muito legal participar, a gente adora. Sim, teve uma vez que a gente foi, eu era pequena, assim, eu tinha uns 8, 9 anos, e a igreja promoveu tipo uma feira, assim, só que era tudo de graça. Aprender a fazer massinha, aí crochê, um show. Era dia dos avós. Sim, e aí a igreja pegou um asilo próximo e trouxe os idosos pra sentir o amor de Deus, legal. foi muito legal. A gente desenhou e a gente entregou cartinhas, então mãos que ajudam é muito bom também para as pessoas de perto e de longe. Lembrando que o dízimo é a 10ª parte, tá, gente? Então 10%. Então se você ganha 10, você vai dar 1. Se você ganha 100, você vai dar 10. É assim, tá bom? Coríntios 1:15.
Da outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? A gente pode ver o batismo pelos mortos em que fazemos no templo, nesse versículo. Que é uma revelação dada, inclusive, depois, na restauração da igreja. Que a gente pode fazer isso pelas pessoas, porque como o Senhor ama todos os seus filhos, e teve a época da apostasia, o que eu vou fazer as pessoas que não tinham evangelho? Sim, não Que tinha não como. não tiveram a oportunidade de entrar para a igreja verdadeira, se escolher se batizar, então a gente se batiza por eles, em nome deles, tá? Eu represento uma parente minha, por exemplo, ou alguma amiga minha que me peça, vou lá e me batizo em nome dela, por procuração que fala, para que ela possa escolher se ela quer ou não. Todos temos essa escolha, todos temos, até eles que já morreram. E o bom é que ele não importa, tipo assim, se a pessoa, ela em vida, mesmo sem o evangelho, ela foi uma pessoa boa ou ruim, ela vai ser ensinada igual, entendeu? E isso ocorre nos templos, tá? Esse batismo não é o mesmo da capela é o nosso mesmo. Então, pra quem tem dúvida, né? mesmo, O que acontece no templo, ó, tá aí, batismo pelas pessoas já falecidas, selamento em família, né? Sim, é muito legal, Muito gente, legal. ir pro templo, é tão lindo. Ordenanças próprias também, enfim, várias coisas. Se vocês quiserem que a gente fala sobre, também tem nos canais que a gente já falou pra vocês, então dá uma olhadinha, qualquer coisa. E agora Efésios 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E a gente consegue ver isso nos profetas da atualidade. Os bispos, presidentes de estaca, os apóstolos. Porque os profetas, eles ganham a revelação de Deus e passam pra gente ter um auxílio a mais pra viver nesse mundo que é muito difícil, tem muitas coisas horríveis. E nós podemos sentir essa paz do Evangelho e esse consolo também das coisas. Então a gente pode ver, né, que se baseia exatamente na igreja primitiva do Salvador. A gente segue as mesmas coisas que eles. A única diferença é que tem algumas coisas que foram reveladas para nós no nosso contexto. Então muitas vezes a gente, tipo, nossa, que legal, mas a gente tem que viver igual. Então, tipo assim, tem coisas que mudam, tinha, mas tem coisas que mudam e coisas que não mudam. Porque a igreja é uma igreja viva, mas o evangelho não muda, só algumas coisas que se aperfeiçoam. A forma de aplicar que se aperfeiçoa, mas o evangelho é o mesmo, os princípios são os mesmos, a igreja é a mesma. Sim. E essas escrituras foram dadas como referência do Ben Segment para que a gente possa ver que as que falam sobre Jesus Cristo e como e as mesmas instruções de como deveria funcionar a igreja na época de Jesus Smith e agora. E agora, resumindo todas essas escrituras, nós podemos ver que encontramos coisas sobre o dízimo e as ofertas de jejum, o batismo, o poder do sacerdócio e o batismo pelos mortos que são feitos no templo. Nanda, pode explicar pra gente o que é a diferença do dízimo e das ofertas de jejum? O dízimo é o 10% do seu dinheiro mesmo, do que você recebeu. Já as ofertas de jejum é quando você faz jejum e dá o dinheiro da sua refeição para doar para as pessoas que precisam, para aplicar da forma necessária. Também tem outras ofertas, como para ajudar os funcionários, para ajuda humanitária, para um monte de coisa. Então, eu não lembro agora certos nomes, tá? Mas, enfim, basicamente isso. Bom, ao estudar sobre, a gente percebe muitos discursos legais. A gente tem um discurso aqui que fala muito legal sobre a história de um homem que dormiu por 20 anos durante a Revolução Americana. Ele ficou meio perdidão, ele não participou. Então, a gente reflete, né? Será que a gente está dormindo na restauração? Sim, isso é uma coisa que a gente brinca muito em casa, tipo... Não tá dormindo na restauração, hein? Se a gente, sei lá, esquece de fazer alguma coisa e a nossa mãe fala assim, olha, se preparem, que daqui a pouco Jesus volta, vocês estão ficando. Não tá prestando atenção direito no discurso, tá dormindo na restauração. Tá dormindo. Então, bom, é muito legal. Posso falar sobre o discurso do Elder Starch? Pode. Às vezes, pensamos na restauração do evangelho como algo que já está terminado ou que já ficou para trás. Na verdade, a restauração é um processo em andamento. Nós a estamos vivenciando bem agora. Será que a gente está terminando a restauração? Fica aí de novo a pergunta. Foi da Lia Rona de maio de 2014, por sinal.
Ele inclui tudo que Deus revelou e as muitas coisas grandiosas e importantes que ele ainda vai revelar. Irmãos, os emocionantes acontecimentos atuais fazem parte desse período de preparação há muito predito que culminará na gloriosa segunda vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. E podemos, deixar em evidência que isso aconteceu e que esse discurso foi feito em 2014. E ele já falou que aconteceu, já estava acontecendo coisas muito grandiosas e importantes. E os sinais estão aí, galera. Sim, isso foi há quase 11 anos atrás. E agora a gente está no final de 2024, esse Bem-Entregue pega uma parte de 2024 e começo de 2025. Então, a gente consegue ver isso e a gente consegue ver também que os profetas antigos, eles quiseram, eles ansiavam para viver nos nossos dias, para ver como que a gente ia lidar com essas coisas. E a gente tem que aproveitar que os céus estão abertos. Mas o que é os céus estarem abertos? O Senhor, Ele está falando com os homens hoje em dia, Ele nos revela as coisas, tanto para a sua igreja, quanto individualmente para cada um. Sim, nós somos a última dispensação. Então, todos os profetas, eles quiseram muito ver isso e viver nossos dias. A gente não pode deixar de falar isso. Ele viu e ele vivia num mundo totalmente diferente, ele viu todas as inovações tecnológicas e tudo. Então, isso quer dizer que a gente pode ter sim nossa comunicação direta com o Senhor. Que a gente pode receber revelação e inspiração e também que o Senhor, Ele está nos protegendo e nos abençoando. Sim. Não acabaram as revelações, não acabaram as bênçãos, não acabaram os profetas. O Senhor não acabou o amor dele por nós, então os céus estão abertos e a obra precisa ser feita. Sim, ao mesmo tempo que nós somos uma geração que vive numa sociedade com muitos desafios, nós somos uma geração privilegiada. Nós temos acesso às escrituras físicas e digitais. E as digitais, no celular, que é muito mais simples. Nós não precisávamos pedir para uma pessoa ler o que estava escrito nas placas. Tem o aplicativo O Livro de Mormon e tem também o aplicativo Biblioteca do Evangelho. A Biblioteca do Evangelho tem todos, não tem o Livro de Mormon, mas tem todas as outras coisas. Já o Livro de Mormon é focado no Livro de Mormon mesmo, como o nome já diz. Dá uma olhadinha se você quer. Temos acesso ao Family Search, que nos ajuda a fazermos o trabalho vicário, que é o trabalho do batismo pelos mortos. Temos acesso aos templos, aos discursos da conferência geral, tudo de forma digital. Até acho que uma esfera desse trabalho, acabou de falar, assim, amém. Aí já posta, assim, a citação, umas palavras importantes que eles fizeram no discurso, assim, muito bom. Minha mãe fala que na época dela, quando ela começou na igreja, ela tinha que esperar, ela escrevia assim numa folha as partes importantes porque ela tinha que esperar meses assim, E eu sou uma dessas, tá? Que chega um segundo, a pessoa falou, eu já tô procurando numa esfera pra repostar, pra salvar, se eu perder uma palavra, tá lá. Depois, se você quiser olhar, eu olho no YouTube. Então agora a Ana vai ler o discurso do Alexandre Dushko, do 70. Que fala que uma das grandes verdades da restauração é que os céus estão abertos e que nós também podemos receber luz e conhecimento do alto. Antes da gente chegar para a parte final do nosso podcast, foi muito bom aprender de hoje, dessa semana. No próxima semana a gente vai postar de novo. Então a gente quer deixar com vocês um convite que o profeta Russell Nelson disse no Leone de 2019, novembro, que é de mergulhar na gloriosa luz da restauração. Sejamos participantes da restauração. A gente tem essa oportunidade de estar participando, de estar se envolvendo, principalmente os jovens, que tem muito pela frente, pode servir missão. Lembrando que todo membro é um missionário, se você não servir missão ou não vai servir, né? Se só você de você não prefere ser o exemplo de Jesus Cristo no seu meio, no meio que você vive, você pregar o evangelho ao seu redor, servir na igreja, ser ativo realmente nesse processo da coligação de Israel e da restauração. E esse é o estudo dessa semana que a gente deixa com vocês. E a gente deixa também umas perguntas para vocês pensarem no coração de vocês, de tudo que vocês aprenderam aqui, que é assim: você já pensou em si mesmo como parte da restauração do Evangelho? Como eu soube que isso é verdade? Como posso participar da restauração hoje? Como que eu posso ser uma peça nesse quebra-cabeça enorme? Então reflitam como você pode ajudar, porque cada ajuda conta. E as suas bênçãos virão. Então, pensem como vocês podem ajudar de acordo com a sua realidade. Esse é o nosso Bem Segue. Esse podcast